Então, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre as nossas emoções. Essa aula, então, vai ser voltada especificamente para que nós possamos olhar com mais clareza para aquilo que nós estamos sentindo. Aqui eu deixo esse slide aqui bem grande para vocês refletirem. As suas emoções, elas estão te controlando? E vocês sentem que as suas emoções, elas estão controlando ou não? Por que eu pergunto isso? Toda vez que você não consegue tomar uma decisão, toda vez que você não consegue escolher, toda vez que você não consegue saber a direção que precisa seguir, você está deixando que as suas emoções controlem as suas ações. E é por isso que a maioria não consegue se mover em frequências mais elevadas. Então, toda vez que você se perguntar por que é que eu estou sentindo isso? De onde está vindo esta sensação? E você responde, eu não sei. Se você não sabe e você está sentindo, como é que essa sensação poderia estar aí dentro de você? Como é que você poderia estar sentindo? Então vocês percebem que muitas vezes as emoções elas nos boicotam, porque na realidade essas sensações são suas. Só que você nega para não assumir inconscientemente a responsabilidade sobre aquilo que aconteceu, sobre aquilo que você está vivenciando ou experienciando. Então nós temos medo de olhar para as nossas escolhas e dizer assim, não, eu errei isso, eu assumo. E eu supero isso, eu vou para frente, bola para frente. É difícil, eu sei. Quando você conseguir ter essa atitude de olhar para o teu passado, para a tua escolha e dizer, ok, tá tudo bem, eu errei mesmo e errei feio, mas eu dei o meu melhor, era o que eu sabia fazer. Eu posso seguir adiante e vou tentar de novo. E se não der certo, eu tento de novo. E se não der certo, eu tento de novo. Gente, a nossa vida, ela não tem um processo que é 1 mais 1 igual a 2. Não, 1 mais 1 dá 3, que divide por 2, é assim. A nossa vida, ela dá voltas, ela sobe e desce, ela gira. E ela nunca tem uma linha de subida. Por quê? Porque nós estamos num momento em que, quando nós despertamos a consciência, se torna mais pesado, porque eu tenho consciência do que é certo e do que é errado, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não tenho coragem para fazer, porque eu tenho que assumir o meu próprio erro. Mas se eu assumir o meu próprio erro, eu vou me sentir culpado. E eu não quero sentir essa culpa. Então eu passo por cima desse problema. Eu anulo esse problema e vou para o próximo, como se nada fosse. Só que essa emoção, essa sensação, ela vai permanecer dentro de você, no teu corpo. Seja criando uma dor, seja criando uma ferida emocional, ou seja criando um trauma. Só que ao sustentar este trauma, ao sustentar essa ferida, ao sustentar essa negação, você continua vivendo, revivendo o mesmo problema. Por quê? Porque você não controla as suas emoções. Você deve estar pensando assim, mas existe isso de controlar as emoções? Sim, porque você tem o poder. Eu sou o eu sou. Eu controlo a minha vida. Se eu não estiver controlando a minha vida e não conseguir tomar uma decisão ou fazer uma escolha a partir daquilo que eu estou sentindo, significa que tem alguém ou algo que está controlando a minha vida. E se não é você, quem é? Vocês já pararam para pensar que quando você não consegue escolher ou tomar uma decisão a partir daquilo que você está sentindo, alguém está controlando a tua vida? E você está deixando. Então eu falo muito sobre isso porque é um tema assim que eu sei que é difícil, porque
nós fomos ensinados que nós temos que olhar para a ferida, viver a ferida. Mas, gente, eu discordo em certos pontos, porque nós temos que entender o que estamos sentindo. Mas reviver a ferida e ficar preso em dia após dia em cima da mesma dor, é inteligente isso? Sendo que nós temos consciência. Se nós estivéssemos falando com alguém que está na terceira dimensão e que não tem conhecimento sobre o que é o despertar, sobre o nosso poder, sobre a nossa força, se nós estivéssemos falando com alguém que não está no nível de conhecimento que nós temos, até seria aceitável. Porque você percebe que o nível cognitivo espiritual dessa pessoa não comporta o que a gente está falando aqui. Não comporta. Então, por isso que se diz, né? Não tente salvar quem não está pronto. Porque não está pronto, gente. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, eu só poderia ter com vocês. Eu não posso, se eu jogar isso lá nos stories, nossa, vocês não têm noção do tanto que se recebe de mensagens dizendo, não, mas tu vê que a gente tem que olhar para isso. As pessoas, elas vivem disso, elas apreciam aquela sensação, porque o ser humano, até hoje, ele foi ensinado a sofrer. E o sofrer é que trazia uma sensação de êxtase, de luta, de vitória. Eu passo por isso, passo pela vitória e começo de novo. Então, e aqui eu trago para vocês uma visão diferente. Vocês não precisam passar pela dor, vocês podem olhar para a dor. E vocês, por exemplo, até no luto, né, gente? Nós podemos olhar para aquela dor, para a perda. Nós podemos chorar por aquele luto. Mas aquilo não deve, eu não posso fazer daquilo a minha vida, o meu trauma, o meu passado. Já virou meu. Aí é que mora o problema. Eu devo chorar, eu devo sim sentir a falta, mas eu não devo permanecer nesse processo de dor. E aí é que nós entramos na questão de quem é que está te controlando? É o externo? São os outros? E eu repito, né, na semana passada nós falamos sobre muitas vezes você encontra alguém na rua e essa pessoa começa a contar dos seus problemas e você conta os teus e aí vira uma troca de problemas, porque isso dá emoção. Só que é um grande engano pensar que é natural o que eu estou sentindo. Ok, sinta, perceba, tome uma decisão a partir disso. Se você tomar a decisão de continuar no sofrimento, não atravessar a barreira da aceitação, você não vai conseguir evoluir, porque você vai patinar no mesmo lugar. Nesse processo todo da jornada, entendi que é preciso atravessar as emoções, não se afundar, exatamente isso. Pois 1000 vezes me afundava. E aí, porém, entendi que o atravessar é tão necessário. Você consegue concluir na paz, mesmo que seja muito desafiador. Nunca respirei tanto na vida, que é fácil, gente. Nós temos que atravessar a noite escura da alma por inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Não existe um conto de fadas onde eu consigo curar agora e depois eu não tenho mais problemas. Não, você vai curar esta barreira e vai começar outro, e daí você cura esse e vai começar outro. Mas por que a vida é desse jeito? Porque nós reencarnamos milhões de vezes e nós temos dentro do nosso ser o DNA terreno que compartilhamos com os nossos ancestrais. E a dor e o sofrimento, ele é compartilhado, eu concordo com isso. Mas é uma escolha sua, ficar na rede da dor ou do sofrimento ou sair da rede. Se você olhar para um familiar que está em dor e sofrimento, tentar salvar, trazer essa consciência para ele, fazer ele ver além, uma pessoa que não está pronta, uma pessoa que não quer mudar, você vai doar energia e não vai conseguir nada
além de se impregnar com a própria dor da outra pessoa ou da situação. Então nós temos que ter muita consciência por que nós estamos deixando que as coisas, as situações, os traumas nos mantenham aprisionados em padrões vibracionais que não condizem com aquilo que eu quero. E aqui eu só coloquei uma lista de frequências de emoções que carregam frequências baixas. A raiva, a vergonha, a culpa, o orgulho, a ansiedade. Então, assim, mas a ansiedade é uma doença. Isso é o que o pessoal que não está aberto à nova consciência diz. Nós que já estudamos, que sabemos, né, nós temos a consciência de que a ansiedade é uma pessoa que sente muito medo do futuro e acaba criando e cavando sua própria cova, né? Porque a pessoa está sempre lá na frente, esperando algo mais e mais e mais. Isso para inúmeras situações, né? A raiva, então, vocês já sabem, ela é uma energia de fogo, poderia ser direcionada para o fazer, mas ela é direcionada para o destruir. Então, quando a gente pensa na raiva, por exemplo, que é a emoção mais intensa, né, que a maioria vibra, por que é tão fácil sentir raiva? Porque existe um enorme bolsão magnético e energético que onde estão todas as pessoas que sentem e vibram nessa mesma frequência. Então, quando eu não controlo o meu impulso, eu entro nesse bolsão e eu mergulho nessa energia. Quando eu estou na frequência da vergonha, né? Ou eu atravesso a barreira da dificuldade e vou além, ou eu fico preso para sempre na frequência da vergonha, né? E aí já vem a culpa e a vergonha, uma carrega a outra, nunca vem sozinha, tá? Então, se eu sinto vergonha, automaticamente eu vou me sentir culpado. Por quê? Ou vice-versa. Se eu tenho culpa, eu sinto vergonha porque eu sinto culpa. E na maioria das vezes, a culpa é você se martirizando por uma escolha mal feita. Resumidamente, seria isso, né? Então, a vergonha é a dificuldade de assumir para o mundo e para mim mesmo, porque é para mim mesmo que mais dói, que eu fui responsável por determinada situação na minha vida que não deu certo. Só que aí você percebe que você entende o significado de cada uma, você sabe a frequência, mas você não desapega, você continua sentindo. Por que você continua sentindo? Se você sabe que não é bom, imagina assim. Vamos ser mais dramáticos agora. Você tem uma parede na tua frente e está cheio de prego. E aí a gente diz, vamos explicar, ó, essa parede aqui, ela vai te machucar, você não pode encostar a mão aqui, tá? Mas aí o que tu faz? Não, eu quero ver o que acontece. Vai lá e pá, fura a mão. Sentiu dor, saiu sangue, mas no outro dia a pessoa vai dizer, não faz isso de novo. Passa por outro lugar, não encosta aqui. A pessoa vai lá e pá de novo. É isso, gente. Você fica se ferindo por escolha. Não, mas é o meu trauma, eu passei uma coisa horrível no passado. Você não sabe o que eu vivi. Eu sei que você viveu algo drástico. Eu, você e tantas outras pessoas. Mas como você supera as coisas? Sofrendo de novo, e de novo, e de novo, batendo a mãozinha lá no prego, ou colocando a mão no fogo, ou dizendo para si mesmo, eu sou responsável pela minha vida e não aceito mais e não permito mais que eu mesma me coloque nessas situações. Eu não quero sentir este sentimento, não me pertence. Eu escolho vibrar em algo mais elevado. O que acontece com a ansiedade, gente? A ansiedade, né, por exemplo, vamos ter um evento
amanhã e, né, vamos ter que nos maquiar, se arrumar e tudo mais. E aí já começa, que roupa que eu vou, como que vai ser, meu Deus do céu, será que eu estou adequada a isso e aquilo? Eu estou trazendo uma visão do futuro triste. Só que a ansiedade, ela pode se tornar algo drástico e físico? Pode, porque você pode ficar tão intenso, um medo tão profundo, um buraco. A ansiedade, quando ela é pânico e intensa demais, ela abre um buraco dentro da gente, mas um buraco tão intenso que você não consegue realmente reagir. Aí você precisa de ajuda física, tá? Mas isso é nós que criamos. Não veio do externo, eu criei isso. E o orgulho também, que é pouco falado, ele é uma frequência baixa, né? E ele pode estar direcionado para um lado positivo e pode ir para o lado negativo, que é aquela coisa do orgulho. Eu não me dobro para ninguém, eu sou melhor que todo mundo, o meu carro é melhor, a minha vela é melhor, tudo é melhor, né? Então tem essa energia e tem aquela de eu estou orgulhosa dessa aula que eu estou fazendo agora. É diferente, tá? Então, mas é uma energia que quase não nos... Eu vejo poucas pessoas nessa frequência. E normalmente são pessoas que também têm muita inveja, tá? Então, quando está no caminho do negativo, o orgulho te leva à inveja. Ai, mas eu não tenho, fulano tem. Ou ele sempre vai tentar comparar as coisas como as dele sendo melhor do que o do outro, tá? Então entra muito essa energia da inveja. As outras que eu coloquei aqui, eu classifiquei como as mais importantes, que eu vejo a partir daquilo que eu ouço das pessoas que eu atendo, né? É a frustração, o nojo, o remorso, a mágoa e o ressentimento. Então aqui, gente, todas são frequências baixas, baixas, baixas. E essa frustração, ela te leva assim para a ladeira abaixo. Por quê? A frustração é eu não consigo, mas fulano conseguiu. Eu estou tentando há muito tempo, mas fulano conseguiu mais rápido. Então você se coloca numa energia de baixa autoestima, de falta de confiança, de falta de coragem. Você se coloca em uma posição tão ruim, que é como se você dissesse para o universo e ordenasse: eu não tenho valor, né? Então, se você costuma sentir essa sensação de estar sempre frustrado com alguma coisa, olha para si e perceba: você está se valorizando? O quanto que você está se valorizando? Então, esse é um processo, gente. Por exemplo, aqui o nojo, tá? Eu sei que a gente tem a mania de dizer: eu tenho nojo disso, eu tenho nojo de fulano, ui, que eu tenho nojo dessa situação. O nojo, ele nos coloca numa frequência, uma energia umbralina. E essa energia, ela tem que ser banida do nosso campo, né? Então, você vai decretar e comandar: eu estou banindo a energia, a frequência, a ressonância do nojo da minha vida, né? E muitas vezes a gente fala isso e sente isso. Graças a Deus, a gente tem que pensar assim: que vitória quando eu me livrar disso, me libertar, porque essa é uma frequência que gruda, ela traz a energia de seres densos que grudam no nosso campo áurico e densificam demais, principalmente a nossa mente. Aí, se você entrou mais um pouquinho nessa frequência, é como se ela fosse uma cola que te puxa. Então você tem que ficar muito atento ao que você está sentindo. Por isso que eu pergunto: se você não está controlando as suas emoções, quem é que está controlando, gente? O remorso. O remorso é quantas pessoas deixam a vida, perdem a vida por causa do remorso. Passam ano após ano no sofrimento, remoendo uma coisa que já passou, revirando por dentro toda a sua estrutura por algo que já foi. É a não aceitação com
todas as forças daquilo que já se foi. Isso não é com o outro, a pessoa confunde. Porque foi fulano que fez isso comigo, foi ciclano que fez eu ser assim, foi por causa disso. E não é, gente. É porque você não se perdoa, você não se aceita, você não deixa essa situação porque você não consegue engolir o que você fez, a escolha que você tomou. Por isso que você remói. E esse remoer não é só remoer o coração, a mente, a energia. É toda a tua estrutura interna de órgãos, faz com que você fique muito doente, muito mesmo. Né? Então, o câncer, essas doenças mais severas iniciam a partir do remorso. Por exemplo, uma pessoa que foi traída, tá? Essa pessoa, ela cria uma energia de remorso, de nojo. Primeiro vem o remorso, depois vem o nojo, e aí a ladeira abaixo. E aí o que acontece? Quando entra o nojo junto com o remorso, lembra que eu falei para vocês? Essa energia gruda em nós, gruda mesmo. É muito difícil de sair, tá? Então, uma pessoa que foi traída e que criou um trauma muito absurdo, ela vai ter um câncer e vai ser incurada. Ela não vai superar. Vai ser muito difícil. Porque para limpar essa energia do nojo é desafiador. E aí nós temos o que vem junto nas costas já é a mágoa. Quantos de nós, e eu mesma, gente, já fiquei muitas vezes presa à mágoa, mas eu não tinha entendimento, eu não sabia como sair dessa frequência, nem entendia o que era frequência. Então a mágoa, gente, são as más águas do corpo, as más águas que precisam ser liberadas. Mas ao invés de liberar, o que eu faço? Eu recolho, eu guardo, eu começo a inchar, eu começo a ter problema de tireoide, eu começo a ter dificuldade eu tenho pressão alta, eu começo a ter dores nas articulações, porque eu estou recolhendo as más águas, aquilo que é ruim, eu estou guardando para mim, estou me envenenando, tá? E aí eu pergunto para vocês, o que é que aconteceu no seu passado que você é incapaz de deixar ir, perdoar e liberar essa mágoa para que você possa conquistar uma nova vida? O que é que impede você de deixar ir todas as situações, as pessoas e os lugares que te feriram? Porque você permitiu, que foi a sua escolha. Então, comece a refletir sobre isso, o quanto que você pode e merece deixar isso para ter uma vida nova. E o ressentimento, gente, está na mesma linha, né? E o ressentimento, ele sempre vai te levar à raiva, porque você está ressentido, ou seja, eu estou retraído. Quando eu lembro de uma situação, especificamente quando algo aconteceu no passado, tá? Então você fica ressentido, você fica recolhido, retraído, e isso te causa raiva, né? E aí, isso vem agarrado à situação de que eu não consigo controlar essa emoção porque eu não consigo aceitar o fato do que me aconteceu. Mas no fundo, eu sei que eu permiti, e isso faz com que eu tenha mais dificuldade de realmente soltar e deixar ir. E quando eu me apego ao passado, ou a quem me feriu, eu estou dizendo para o mundo e para mim mesmo, essa não é minha responsabilidade, eu não tive culpa. Eu jogo a responsabilidade para o outro. É melhor eu dizer que foi o outro culpado do que eu ter que engolir isso e lidar com isso, porque aí vai ser difícil para mim. Então você ressente, você se magoa, você tem remorso. Mas é você que tem que olhar e compreender por que é que você tomou esta decisão de permanecer no mesmo lugar, de estar nessa situação, né? Quem foi que te obrigou a estar ali? Por que você permaneceu? E
Então essa ferida ou essa dor precisa ser curada internamente e não de modo externo. E nós entramos aqui num ponto, né? Você tem julgado muito as pessoas, os lugares, as situações? Nós julgamos as pessoas constantemente. Situações, eventos, tudo que acontece ao nosso redor. Só que quando eu julgo alguém, isso está baseado na minha experiência, não na do outro. E aí é que mora o erro, gente. Voltamos de novo para o fato de que eu sou responsável pelas minhas próprias escolhas emocionais, sentimentais. Então, quando você julga alguém, você está julgando a sua própria índole, a sua própria experiência, a sua própria crença, os seus próprios valores, né? Você está vendo a tua falha no outro e você quer que o outro se corrija. Só que você não tem poder para isso. Cada um deve corrigir aquilo que está sentindo. Ninguém corrige o outro, esquece isso. Você não vai mudar o outro, você não vai corrigir o outro. Por isso que quando você aponta e julga, é porque você não consegue mudar, mas você tenta mudar o outro. E aí mora um grande erro, porque você vai entrar em frustração porque não vai conseguir mudar o outro. Você vai continuar sentindo aquela emoção dominadora que já era sua e você tenta jogar para o outro. Então, se observem e comecem a compreender por que existe tanto julgamento ou pré-julgamento de determinadas situações. E aqui outro grande problema, né, é os críticos de plantão. E os críticos, na verdade, sempre vai ser de uma situação que ela é desfavorável, né? Ela é pesada para quem recebe e é mais pesada ainda para quem está fazendo a crítica. Então, a crítica, ela te coloca na frequência do sofrimento, que é 75 Hz, do ego, que é 125, né? Do medo, porque quando você critica, você está vendo, é como se você visse o pior do outro. Só que, na verdade, você está vendo o seu próprio problema. E é muito mais fácil eu apontar para o outro e criticar o outro, porque aí eu não preciso, de novo, passar pela fase da aceitação de que eu fui o responsável pelas escolhas emocionais. Faz sentido, gente? Quem está controlando você, né? Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que ter com clareza o que é que estamos escolhendo, né? Então, em qualquer momento da vida em que algo não pode ser decidido ou escolhido por você, saiba que algo ou alguém o está fazendo. Então, quem está controlando os seus movimentos? Ah, mas eu não consigo, eu não tenho força. Mas quem que está fazendo força, puxando ao contrário? Né? É o que eu mais ouço. Eu não consigo, eu fico procrastinando para fazer tal coisa. Mas quem que está puxando ao contrário? Então, quando você não toma posse das suas escolhas emocionais e deixa o teu caminho livre para que a sua mente ou o ego ou pessoas, o externo, né, o lugar, assuma a sua vida, com certeza você vai ter resultados catastróficos, né? É aquela coisa de você tomar uma decisão errada, baseada no sentido do outro, é aquela coisa de você escolher baseado em acho que eu vou para esse lado, o que tu acha? Entende? Então você vai acabar deixando ou a tua emoção negativa tome a decisão, ou você deixa que outra pessoa tome a decisão por você. E de novo, querendo se livrar da responsabilidade de se não der certo. E é por isso que você se deixa ser controlado. Porque se não der certo, você pode muito bem dizer, mas eu pedi para você. Você disse que sim, né? Eu te perguntei, você, né?
Então, quando você passa o teu poder para o outro, porque o outro tome posse, você não tem o direito de exigir nenhum resultado positivo, porque pode não dar certo, porque não foi baseado na sua emoção ou sensação. Então, quantas vezes você já tomou esse tipo de escolha e decisão emocional a partir da emoção do outro, não da sua? Nós temos que ter consciência muito forte sobre isso. E a frustração, então, né, eu até falei um pouco mais sobre, né, que é um dos pontos mais pesados, né, porque eu tomo uma decisão errada, eu me frustro, eu escolho alguma coisa errada, eu me frustro. Então, quando você se sente frustrado, você presta atenção nisso, porque assim, gente, se algo deu errado, se você tem uma situação que não está bem resolvida, a sua frustração, ela tem que ser resolvida internamente e não com o outro. Sabe aquelas coisas da DR? Não, a gente não faz isso. Primeiro eu resolvo comigo e aí depois eu resolvo as outras situações. Porque a gente sempre vai buscar a resposta no outro, para que a responsabilidade não caia de novo para mim, mas para o outro. Então é sempre uma questão de eu tenho que me livrar da responsabilidade de não ter dado certo, mas se tivesse dado certo, eu assumiria. Caso, como não deu certo, eu me frustro. Então, isso acontece na nossa vida o tempo todo. Nós criamos esse drama emocional baseado no nível de culpa de cada situação que criamos ou atraímos. Se você se ofendeu, se sentiu magoado ou ressentido, em algum nível, isso não tem relação com o outro, e sim com a sua ferida emocional aberta e que ainda segue sendo alimentada. E sendo alimentada por quem? Vocês mesmos? Eu mesmo? Então nós alimentamos essa ferida, não é o outro. É porque eu continuo querendo bater lá nesses pregos para machucar minha mão. Então nunca fecha, porque todos os dias eu tô ali batendo. Então, isso faz com que você crie na sua vida dificuldades, bloqueios, estagnação. Você não consegue ir adiante, você anda em círculos, você anda mais para trás do que para frente. Então sempre vai acontecer alguma coisa para que você volte na mesma ferida, né? Porque de fato você não aceita e tem dificuldade com a sua própria autorresponsabilidade. Aqui então eu coloquei passos para uma vida plena. Esses passos muito simples, gente. Primeiro, observe, para que você consiga ver e avaliar melhor a situação como um todo, sem se identificar. Então, o que significa não se identificar com situações? É você entender que aquilo que a pessoa fez para você, aquilo que você sentiu com relação ao outro, precisa ser observado, mas não vivido, experienciado, mergulhar naquela dor. Quando eu me identifico com a fúria de alguém, isso está também reverberando em mim. Então isso precisa ser olhado com mais clareza. Porque se identificar significa que eu aceito a vergonha, eu aceito a humilhação, eu aceito o julgamento, eu aceito a crítica, eu me identifiquei com aquilo. Ai, você é muito feia. Eu aceitei aqui, eu me identifiquei com isso, entendeu? Então, perceba que não é o fato da pessoa te chamar de feia, é o fato de você se identificar com isso, porque você se sente feia. Outro exemplo, você não tem capacidade para estar neste trabalho, neste cargo, né? Você não tem capacidades cognitivas para isso. E aí você se identifica com isso.
Daí você vai começar a trabalhar na questão de que, porque o fulano é tóxico. Porque eu tô sendo muito humilhada, eu tô sendo muito metralhado, né? Só que aí, gente, isso está acontecendo emocionalmente contigo porque você se identificou. Porque, na verdade, você não se acha capaz de estar nessa função. Você se identificou. Essa parte é bem importante que vocês compreendam, gente. Eu não sei se ficou claro para vocês. Deixa eu achar outro exemplo. Alguém diz que você você não tem capacidades para ser mãe, né? Você não merece ser mãe. Nossa, aquilo me mata, corta a minha alma. Por que me corta a alma? Porque eu me identifiquei com aquilo. Porque, na verdade, eu não me acho suficiente como mãe. Entende? Então, isso é se identificar com as situações, tá? Então, é bem importante que vocês aprendam a ouvir, né? E é diferente, gente, de você ouvir algo de negação, né? De alguém chegar assim, nossa, como você é feia. E você ficar encolhido com medo, oh meu Deus, eu não posso me identificar. Tá errado, né, gente? Né? A pessoa vai te chamar de feia e você vai dizer sim, e daí não me interessa a sua opinião. Você não precisa se humilhar para a pessoa entender. Você não precisa se identificar com a situação. Ok, essa é a sua opinião, eu me acho incrível. Vocês entendem a diferença de, como você é feia. Meu Deus. E aí a pessoa passa por cima que nem um turbilhão, né? Agora é diferente de eu não me identificar com a situação e dizer, não, eu me acho incrível. Essa é a sua opinião e tá tudo bem. Então, isso é você passar por qualquer coisa sem grudar na situação e ficar remoendo aquilo. Ficou claro isso? Essa parte da não identificação? E depois disso, o que acontece? Se equilibre. Você só vai conseguir dar uma resposta dessa, né? Se você estiver equilibrado, né? Então, eu estou firme, organizado, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Você vai trazendo essa energia de equilíbrio e você não cai nos excessos da mente, tipo, nossa, será que eu tô feia mesmo? Ou aquela coisa, ai, que roupa horrorosa. Não é no intuito de te auxiliar. Ninguém vai falar isso, mas assim, ok, eu acho essa roupa maravilhosa. Use aquilo que te faz bem, sabe? Então, você está em equilíbrio. A tua mente não toma posse de você. A tua mente não toma posse das tuas emoções. Terceiro ponto que eu acredito ser muito importante, e isso são coisas que eu aplico na minha vida, que é o desapegar. E aqui, gente, significa que você aprende a deixar ir aquilo que não está sob seu controle, porque você não controla nada. Como é que eu vou fazer com que você me veja bonita se você não me acha bonita? Não tem cabimento. Esse é um exemplo bem prático. Eu vou fazer você engolir a minha beleza. Não tem como. Ou, nossa, você é muito burro. Ou eu querer fazer com que você veja, daí a pessoa passa a provar para o mundo que ela é inteligente ou que ela é bonita. E aí aqui não é desapego, né, gente? Não tem equilíbrio, não tem desapego, não tem nada. Você está mergulhado e identificado a situação. Então, é muito importante que você deixe ir. E aí é aquela coisa assim, me ajudem com exemplos aí, se vocês estão entendendo, escrevam exemplos aí, porque se alguém diz assim, o seu trabalho é muito indigno, o seu trabalho é muito ruim, o seu trabalho não presta. Eu acho meu trabalho incrível. Se você não acha, tá tudo bem. E eu deixo ir. Eu não preciso ficar conectado com essa pessoa, por exemplo. E essa pessoa, ela pode ser sim muito tóxica. E aí é que entra o ponto importante. Você vai permanecer ao lado de alguém que não agrega em nada à tua vida,
né? Depois que você observou, não se identificou, equilibrou, desapegou, e aí você entra no teu estado de presença, que é onde você respira e olha o todo e diz, não, aqui não me cabe. Mas eu não fico em sofrimento, gente. Ficou claro isso? Agora, se você se identificou com a situação, não conseguiu equilibrar, acredita mesmo que você não tem capacidades, ou que é feio, que é isso, que é aquilo, né? Você vai acabar caindo na frustração, no desapego, no apego, nas dificuldades, na estagnação, porque você vive em função de provar para alguém que você é bom em algo. Por isso que muita gente não começa o seu próprio negócio, não vai para frente, porque precisa provar para o mundo, para as pessoas que conseguem, que é bom, que é suficiente, que tem valor. Você não precisa provar nada para ninguém. Isso é não se identificar. Muitas vezes, gente, pode acontecer, por exemplo, de você não saber se vestir mesmo. Você não se veste bem. Talvez, se você se vestisse melhor, seria muito mais elevado para você, para sua profissão e tudo mais. Só que aí o que acontece? É com o outro que tu tem que resolver esse problema ou é com você internamente? Né? Por exemplo, você está muito gorda, porque as pessoas falam muito, nossa, tu tá muito gorda, meu Deus, que barriga é essa? Ok, né? A pessoa pode achar o que ela quiser. Agora, se eu vou me identificar ou não, então é comigo. Como eu vou lidar com isso é que muda tudo. Não é como o outro lida, é como eu lido. E aí sim, quando eu estiver com esses 4 passos todos alinhados, eu consigo cortar os tóxicos da minha vida, eu consigo eliminar situações que não condizem com aquilo que eu realmente quero, e eu vou para frente, eu prospero, eu vou adiante, eu tenho fluxo. Fluidez na vida só acontece quando esses 4 passos acontecem nessa ordem. Anotem esses passos, porque é esses passos que vão fazer com que você tenha fluidez, prosperidade, leveza e que você alcance novos passos e mais elevados. Eu vou encaminhar para vocês esses slides que eu acabei esquecendo. E aqui só um pequeno lembrete, tá? Seja a evolução que deseja ver no outro. Né? Então, eu sempre quero, né, que o outro melhore, que o outro seja legal, que o outro vá para frente, mas e eu? Né? Então, seja a evolução que você deseja ver no outro, né? Talvez isso traga mais leveza. O melhor jeito para viver a sua potência é ser leve, esvazie o que te pesa, valorize o que te alegra, expresse o que te afeta, diga o que está te fazendo mal, sinta forte o que te move, silencie o que desgasta, agradeça o bom que te acontece. Então, tem tantas vibrações e energias que nós podemos experimentar ao invés de ficar presos àquilo que não tem como controlar ou mudar, que é especificamente o outro. O ser humano, ele é movido por emoções, mas as emoções que nós aprendemos a digerir, ou melhor, a organizar, elas partem do outro. Está errado esse movimento. As emoções precisam ser trabalhadas de acordo com aquilo que eu estou sentindo, e a partir de mim, eu faço a diferença, e não o outro. Então, esses passinhos aqui também são muito importantes para que você tenha resultados melhores, né? Porque o que acontece? As pessoas buscam, mas elas não fazem exatamente o que precisa. Tem essa diferença. E o caminho só será iluminado se você permitir. Não tem como esse caminho ser iluminado se você estiver preso em frustração, preso em culpa, preso no passado, preso em feridas emocionais.
emocionais. Não tem, o caminho não se ilumina, gente. E aí você, tá, mas então como que nós vamos curar as nossas feridas emocionais? Olhando para elas, identificando elas. Eu passei por essa dificuldade, eu passei por essa vergonha, eu passei por esse medo, eu passei por essa humilhação. Mas hoje, olhando a situação para trás, eu consigo ver que eu permiti isso, que eu escolhi, que eu deixei isso acontecer. O que eu tenho que fazer a partir disso? Me perdoar. Automaticamente essa ferida fecha na hora, porque você não se identifica mais com aquele passado. Agora, se você ficar se identificando o tempo todo com o passado, não tem como você criar novas possibilidades a partir do agora. Por isso que vocês não conseguem se mover para novas frequências, porque o passado não deixa. Você está identificado com situações que aconteceram na sua vida em todos os níveis de dor, sofrimento, enfim. Você fica identificado. Então, por exemplo, eu vou encontrar um novo trabalho. Só que no meu trabalho anterior, eu fui muito humilhada, eu passei muita dificuldade, muito sofrimento. Mas vamos olhar bem a fundo, por que eu deixei isso acontecer? Por que eu me permiti estar ao meio de pessoas tóxicas? Por que eu me permiti que essa situação chegasse a esse ponto? Porque, gente, a nossa vida não é assim, eu tenho que estar aqui porque eu sou obrigado. Não, você não é obrigado. Você pode mudar tudo a partir de uma decisão. Só que você não abre espaço para o novo enquanto estiver apegado ao passado. Isso nunca vai acontecer. Por isso que a gente só transforma a vida a partir do momento em que eu tenho total convicção do que me aconteceu e eu tenho total força, coragem e aceitação para seguir adiante. Isso é com você. Ai, mas eu não consigo. Não, de novo, não consegue porque você, de alguma forma, aquela dor está te servindo. De alguma forma, aquela dor está te servindo, porque ou você quer atenção, ou você não consegue sair de determinada energia. Você está escolhendo estar ali porque há um motivo. Então, e essa autoobservação é somente você que pode fazer. Esse caminho ele só vai se iluminar mesmo se você disser, ok, daqui eu vou adiante, eu não volto mais para trás. Porque isso não me representa, eu não sou mais o meu passado. Então, meus queridos, essa seria a aula que eu preparei para vocês, né? É uma aula mais curtinha e ainda assim passamos um pouquinho do horário, mas espero que vocês tenham compreendido bem qual é a ideia e como você pode mudar ou melhorar aí o seu dia a dia, tá?